Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor Davi Barbosa, falando com vocês aqui novamente na página Serviço Social Brasil para debater junto com vocês sobre as principais diferenças entre o CRAS e o CREAS e também para falar um pouco de referência e contra-referência. Vamos lá? Então, o CRAS, o que é o CRAS? O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, é uma unidade pública estatal descentralizada, pelo menos em tese, de política de assistência social responsável pela organização e ofertas de serviços de proteção social básica. Essa é a principal diferença entre o CRAS e o CREAS. Enquanto o CRAS oferece o serviço de proteção básica, proteção social básica, você vai ver muito essa abreviação, PSB, proteção social básica. Os CREAS oferecem o serviço de proteção especial, de média complexidade e alta complexidade. Então, a principal diferença entre as duas instituições é essa. Depois dessa, nós vamos ver outras diferenças que existem. Então, o CRAS oferece o serviço de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e Distrito Federal. Dada a sua capilaridade nos territórios, se caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS, ou seja, é uma unidade que possibilita o acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social da assistência social. O assistente social não trabalha sozinho no CRAS, é uma equipe interprofissional que faz os atendimentos no CRAS, e sendo ele, então, a principal porta de todos os processos de viabilização de direitos socioassistenciais. Então, quando se fala em CRAS, se fala em referência, porque é o Centro de Referência em Assistência Social. Por que referência? A função de referência se materializa quando a equipe processa no âmbito do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, as demandas oriundas das situações de vulnerabilidade e risco social, detectadas aí no território, de forma a garantir ao usuário o acesso à renda, serviços, programas e projetos. A municipalização da assistência social, ela se dá por intermédio do CRAS. Conforme a complexidade da demanda, o acesso pode se dar pela inserção do usuário em serviços ofertados no CRAS ou na rede socioassistencial a ele referenciado, ou por meio do encaminhamento dos usuários ao CREAS. Mas antes de qualquer ação, o usuário sempre entra pelo CRAS. Ou para o responsável pela proteção social especial do município, onde não houver CREAS. Então, aí dentro da referência é isso, a porta de entrada estabelece a referência do tratamento e na gestão da demanda em assistência social. E a contra-referência, ela é exercida sempre que a equipe do CRAS receber o encaminhamento do nível de maior complexidade, ou seja, da proteção social básica, especial, e ela precisa garantir a proteção social básica, inserindo o usuário em serviço ou benefício, programa ou projeto de proteção social básica. Então, a referência e a contra-referência, porque às vezes o indivíduo ele começa no CRAS e vai para o CREAS, do CREAS volta para o CRAS, e sempre tem que haver essa juntada de documentação, esse arquivamento, no sentido não de protelar, mas no sentido de organizar essa documentação, de todo o acompanhamento do processo no atendimento à pessoa que está em situação de risco ou de vulnerabilidade social. Às vezes ele precisa de um atendimento no CREAS, mas precisa dar continuidade nesse atendimento no CRAS. Então, tanto o CREAS vai ser a contra-referência do CRAS, como o CRAS vai ser a contra-referência do CREAS e de todo o trabalho em rede. Então, o CRAS trabalha com um princípio basilar, a matricialidade familiar, que se refere à centralidade da família como núcleo social, que é fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência social. A família, segundo a Política Nacional de Assistência Social, é o conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade. Então, são três formas aí de se reconhecer uma família. A consanguinidade, a referência genética, os laços afetivos ou a solidariedade, cuja sobrevivência e reprodução social pressupõe obrigações recíprocas e o compartilhamento de renda ou a dependência econômica. Então, o principal trabalho do CRAS, ele desenvolve, teoricamente, sobre a matricialidade familiar.
E todo o trabalho do CRAS está sempre relacionado à restauração de vínculos afetivos fragilizados. E essa é outra diferença que a gente vai ver nessa aula em relação ao CREAS, que é onde a pessoa é atendida quando os vínculos afetivos já foram rompidos. A violência sexual já aconteceu, a violência física, a violência psicológica, não existe mais forma de convivência, a pessoa está sem família, com os vínculos afetivos rompidos, então ela atendida, ela já está necessitando de um atendimento de média complexidade ou alta complexidade, ou seja, proteção social especial, a PSE. E a PSE, proteção social especial, é oferecida no CREAS. E a PSB, proteção social básica, é oferecido no CRAS. Essa é outra diferença. Então nós temos aqui já duas diferenças. A primeira diferença é que o CRAS trabalha com o PSB e o CREAS trabalha com a PSE. A segunda diferença é que o CRAS trabalha com vínculos afetivos fragilizados, na restauração dos vínculos afetivos fragilizados, enquanto que o CREAS trabalha basicamente em casos onde o vínculo afetivo já foi rompido. E aí nós temos um entendimento também do que é o SUAS. O SUAS, ao eleger a matricialidade familiar, sócio-familiar como uma de suas bases estruturantes, organiza toda a rede socioassistencial para o apoio às famílias, a fim, então, aí, de assegurar a toda a população o direito à convivência familiar, seguindo o pressuposto de que, para a família prevenir, proteger e manter seus membros, é necessária ação efetiva do poder público, ou seja, quando ela está em risco de vulnerabilidade social, quando ela está em risco, em algum tipo de risco social. Não é que o poder público sempre vai interferir na vida das pessoas, mas em situação em que a família está em risco social, o risco de vulnerabilidade social, então o poder público interfere oferecendo o PAI, que é a proteção de atenção integral à família. O CRAS, assim como considera as famílias como um espaço de ressonância e sinergia dos interesses e necessidades coletivas, de mobilização, à participação e ao protagonismo social, ou seja, como um vetor de mudança da realidade social, como um instrumento de modificação das estruturas, de uma solução, uma mediação onde está havendo conflito que gera a fragilização do vínculo afetivo, quer por abandono, quer por negligência, quer por maus tratos ou qualquer outro, quer por questões alimentares, por questões de vestimenta, de educação, enfim, não importando qual seja a situação que expôs aquela família à vulnerabilidade social e ao risco social, o CRAS vai trabalhar com a possibilidade da restauração desse vínculo afetivo. Então, o CRAS, ele trabalha dentro de um território. É parte da própria teoria contida no SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que é o manual que vai reger toda a política de assistência social no Brasil, juntamente com a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. O SUAS é aí, então, quem estabelece as diretrizes para o funcionamento do CRAS e estabelece que o CRAS deve ser inserido dentro do seu território de atuação, ou seja, o CRAS não pode ser lá no centro da cidade, enquanto que a área vulnerabilizada fica distante. Não, a instituição física, a estrutura física precisa estar dentro do território. Isso é teórico e legalmente necessário. Então, a territorialização refere-se à centralidade do território como fator determinante para a compreensão das situações de vulnerabilidades e riscos sociais, bem como para seu enfrentamento. A adoção da perspectiva da territorialização se materializa a partir da descentralização da política de assistência social, ou seja, a municipalização da assistência social com o órgão dentro do município que vai gerir tanto o orçamento quanto os casos de vulnerabilidades sociais e de riscos sociais, em consequente oferta dos serviços socioassistenciais em locais próximos aos seus usuários. Isso aumenta sua eficácia e sua efetividade, criando então condições favoráveis à ação de prevenção e enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social, bem como a identificação e o estímulo das potencialidades presentes no território. Então, conhecer o território é importante, o que é fundamentação, necessidade primordial para que os usuários da política pública dentro do território sejam alcançados. E daqui a pouco nós vamos falar como isso é feito, através da busca ativa. Mas antes, porém, vamos falar
dos direitos das famílias usuárias do CRAS. Toda família que é inserida num programa de proteção social básica, ou no CRES, no programa de proteção social especial, no PAIF ou no PAEF, precisa conhecer os seus direitos. Então, quais são os direitos das famílias usuárias do CRAS? Ela tem o direito de conhecer o nome e a credencial de quem atende, profissional técnico, estagiário ou administrativo do CRAS. Ela tem direito à escuta qualificada, à informação, à defesa, à provisão direta ou indireta ou ao encaminhamento de suas demandas de proteção social assegurados pela Política Nacional de Assistência Social. As famílias usuárias do CRAS têm o direito de dispor de locais adequados para o seu atendimento, tendo sigilo e sua integridade preservados, de receber explicações sobre o serviço e seu atendimento de forma clara, simples e compreensível, de receber informações sobre onde e como se manifestar seus direitos e requisições sobre atendimento socioassistencial, a ter seus encaminhamentos por escrito, identificados com o nome do profissional, seu registro no conselho ou ordem profissional de forma clara e legível, a ter protegida a sua privacidade dentro dos princípios e diretrizes da ética profissional, desde que não acarrete riscos a outras pessoas, a ter a sua identidade e singularidade preservadas e sua história de vida respeitada, ela tem o direito de poder avaliar o serviço recebido, contando com espaço de escuta para expressar sua opinião, a ter acesso ao registro dos seus dados, se assim o desejar, e a ter acesso às deliberações das conferências municipais, estaduais e nacionais de assistência social, e não só a questão dessas deliberações, não só o acesso a essas informações, ela tem que ter o direito de participar, caso ela queira. É chamada participação popular e controle social. Isabel Pinto, auxílio funerário é um benefício eventual. É obrigação do município ter um fundo municipal de assistência social para cobrir os benefícios eventuais. Não é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade da União, é responsabilidade do município. São chamados benefícios eventuais, estão relacionados com, inclusive, mas não só, a questão do auxílio funerário, ok? Espero ter respondido. É obrigação, sim, da cidade dar, o assistente social tem que fazer essa cobrança junto ao CRAS, o encaminhamento, e a Secretaria de Assistência Social deve ter um departamento exclusivo para trabalhar com benefícios eventuais. A maioria dos municípios transforma os benefícios eventuais em cabide de voto. Então, o CRAS vai trabalhar aí também com o Plano Municipal de Assistência Social. Ele vai ser parte da gestão, junto com a Secretaria de Assistência Social. O Plano Municipal de Assistência Social é a realização responsável, esse trabalho conjunto entre a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, o CRES e toda a rede socioassistencial deve priorizar a realização de estudos e diagnósticos da realidade, mapeamento e identificação da cobertura na rede prestadora de serviço, definição de objetivos, estabelecimento de diretrizes e prioridades, determinação de metas e previsão de custos, previsão de fontes de financiamento, recursos municipais, estaduais e federais, quando bipartite, quando tripartite, quando CIB, quando CIT, todos eles, e estabelecimento das ações de monitoramento e avaliação de todo o processo. E, continuando então, aí nós falamos sobre o PAIF. O que é o PAIF? É o Programa de Atenção Integral à Família. A sua singularidade deve-se, portanto, ao fato de ser a única unidade que oferece a proteção social básica. Tem o CRAS a função exclusiva de oferecer o PAIF. Enquanto o CRES oferece o PAEF, o CRAS oferece o PAIF. E de fazer a gestão da proteção social básica no território de abrangência. Então, para fazer a proteção, para oferecer a proteção social básica no território, a proteção de atenção integral à família, que oferece o PSD, ou o PAEF, que oferece o PSE, o CRAS ou o CRES devem conhecer amplamente o território. Então, a gestão territorial da proteção social básica deve conter uma articulação da rede socioassistencial de proteção social básica referenciada ao CRAS, a promoção da articulação intersetorial e a busca ativa. E nós vamos em seguida falar sobre busca ativa, já tem um vídeo que fala exclusivamente sobre busca ativa. Essa articulação da rede socioassistencial compreende uma série de instituições que não tem nem como nomear todas aqui, tudo que família acolhedora, abrigo,
Casa do Menor, Casa da Mulher, todas as instituições que fazem referência à assistência social, mesmo aquelas que não sejam públicas, devem compor essa articulação. Esse é o trabalho em rede. Essa promoção de articulação intersetorial é responsabilidade primária do CRAS e do gestor do CRAS, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social do município. É eles que fazem isso acontecer. Isso tem que ser obrigatório e, quando não acontece, inclusive o Ministério Público pode intervir cobrando mais participação. Então, dentro da gestão do CRAS existem as entidades comunitárias, os centros de juventude, as entidades filantrópicas, o centro de convivência de crianças e adolescentes, o centro de geração de renda, centro de convivência de idosos, a Casa da Mulher, quando existe a Casa da Mulher, inclusive fazem referência também ao CRAS, o CAPS, quando existem alguns centros de atendimento à pessoa com transtorno mental. Apesar de estar referenciada lá no CAPS, precisa também estar contra-referenciada no CRAS em função dos benefícios socioassistenciais. Então você começa a perceber que não importa onde a pessoa esteja sendo atendida, onde a sua demanda social esteja sendo respondida, ela tem que estar referenciada ou contra-referenciada no CRAS para que ela possa ter acesso, por exemplo, ao CAD único, que nós vamos falar agora. Há municípios onde a gestão do CAD único é feita no próprio CRAS e outros na Secretaria de Assistência Social. Mesmo nesses casos, deve-se manter a ideia de articulação específica na ilustração, pois a articulação com a coordenação do cadastro, com a responsável pela gestão do programa Bolsa Família, é imprescindível para possibilitar a gestão territorial do CRAS. Há alguns municípios, a gestão do CAD único nem é no CRAS e nem é na assistência social. Eles criam uma espécie de instituição de contra-referência especificamente para cuidar das questões do CAD único. E lá colocam uma equipe que vão se reportar à Secretaria de Assistência Social ou vão se reportar ao CRAS, ou, em alguns casos, ao CRES. Então, para o exercício da referência e contra-referência, é necessário que o gestor municipal defina os fluxos e procedimentos de encaminhamentos entre a proteção básica e a proteção especial, e que o coordenador do CRAS garanta, no âmbito da proteção básica, que esses fluxos e procedimentos funcionem. Há muita reclamação no Brasil, a nível de Brasil, de que a referência e a contra-referência, os fluxos de procedimento entre CRAS e CREAS não estão funcionando adequadamente. Muita reclamação, acredito que não vá muitos tempos depois desse, haverá uma sindicância em relação a isso, e o Ministério Público tem total autonomia para interferir nesses casos, cobrando maior funcionalidade, maior competência, maior transparência e maior rotatividade nesse funcionamento, uma melhora na articulação. Em alguns casos já aconteceu e eu sou favorável que aconteça. É importante que o trabalho em rede, ou seja, a promoção da articulação intersetorial no território de abrangência do CRAS, seja uma ação coletiva, compartilhada e integrada, com o objetivo de possibilitar a entrada, ou o ingresso, ou a participação de outras áreas, tendo por escopo garantir a integralidade do atendimento aos segmentos sociais em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, a pessoa precisa, as pessoas que são usuárias dos programas socioassistenciais precisam que esse sistema de articulação, essa rede articulada funcione. Isabel, esse chamado para cadastrar, quem recebe o BPC no CAD único? Sim. Quem recebe o BPC no CAD único recebe Bolsa Família. O CAD único é o documento, o registro, o número de registro que faz a pessoa ser um sujeito de direitos sociais. Ele é reconhecido pelo Estado através do CAD único. E o chamado é feito publicamente, é feito nas televisões, deve ser feito no sistema de mídia local e também ser feito inclusive com carro de som, nas rádios, avisando todos. A depender da cidade, às vezes esse atendimento é feito no CRAS, às vezes é feito na Secretaria de Assistência Social e às vezes é feito numa instituição à parte, numa residência, num local à parte, como é o caso aqui no meu município. Nem é na Secretaria de Assistência Social e também não é no CRAS, é numa casa à parte, que não tem nem nome, inclusive nesse ponto aí a gente vai falar depois mais. E dentro do trabalho, então, no conhecimento do território, primeiro aparece a articulação da rede, que é o trabalho em rede, e depois aparece o trabalho do CRAS, conhecido como busca ativa. A busca ativa refere-se à procura intencional realizada pela equipe de referência do CRAS
o CRAS Volante, das ocorrências que influenciam o modo de vida da população em determinado território. Tem como objetivo identificar as situações de vulnerabilidade e risco social, ampliar o conhecimento e a compreensão da realidade social, para além dos estudos estatísticos, ou seja, contribui para o conhecimento da dinâmica do cotidiano das populações, a realidade vivida pela família, sua cultura, valores, as relações que estabelece no território e fora dele, os apoios e recursos existentes e seus vínculos sociais. É uma forma de conhecer o território e encontrar todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou de risco social. Muitas das vezes, quando esse trabalho não é feito adequadamente, a demanda acaba surgindo no fórum. Alguém que estava passando fome, alguém que apanhou do marido, uma mulher que apanhou do marido, uma criança que foi espancada pelos pais, enfim, que sofreu maus tratos, e aí o fórum acaba encaminhando essa demanda para o CRAS. E o encaminhamento dessa demanda, muitas vezes, é questionada pelos assistentes sociais que estão no CRAS. Mas isso pode ocorrer a qualquer momento. É uma questão de trabalho, de busca ativa e de conhecimento do território. Então, dentro desse entendimento, fica aí o que é o CRAS, né? Voltando e refrisando. O CRAS é um centro de referência em assistência social que oferta a proteção social básica. É uma unidade pública municipal de base territorial, localizadas em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. Sempre lembrar dessas duas palavrinhas, vulnerabilidade e risco social, elas estão atreladas. Destinadas, então, aí o CRAS, né, à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e a prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica a famílias. Então, o CRAS realiza a gestão de benefícios, como Bolsa Família e BPC, realiza um acompanhamento sociofamiliar, bem como faz a articulação com a rede local e com as demais políticas. E qual a diferença entre CRAS e CREAS na assistência social? O CRAS e o CREAS são as principais unidades da política de assistência social. Em suma, elas fazem parte da rede de proteção social, mas cada um tem um papel diferenciado. E é bom a gente entender essa diferença e descobrir aonde elas se cruzam. Como eu já falei para vocês, eu já mostrei aqui duas diferenças. A primeira diferença é que o CRAS trabalha com PSB e o CREAS trabalha com PSE. PSB é proteção social básica e PSE é proteção social especial. O CRAS trabalha com a restauração de vínculos afetivos fragilizados que ainda não foram rompidos, enquanto que o CREAS trabalha com vínculos afetivos que já foram rompidos ou que estão muito fragilizados, já quase rompendo. Então, essas são as duas diferenças básicas. Enquanto o CRAS trabalha apenas com pessoas que estão em risco de vulnerabilidade social, o CREAS vai atender aí pessoas que já sofreram algum tipo de violência física, psicológica, sexual, algum tipo de abandono em que o vínculo afetivo já foi quebrado. Então, os serviços ofertados no CRAS são a proteção e atendimento integral à família, o PAIF, convivência e fortalecimento de vínculos, o chamado CFV, e a proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. E a busca ativa, que é importante para o conhecimento do território. No centro, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, é uma unidade também pública, estatal, que faz parte da Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social, oferecendo apoio e orientação especializados a indivíduos e famílias vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono, ameaça, maus tratos e discriminações sociais. O trabalho do CREAS baseia-se em acolher vítimas de violência, acompanhar e reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou recorrência, desenvolver ações para diminuir o desrespeito aos direitos humanos e sociais. Então, qual é a diferença? O CRAS, principal diferença, para nós encerrarmos esse vídeo, o CRAS busca prevenir a ocorrência de situações de risco antes que estas aconteçam. O CREAS trabalha com pessoas em que o risco já se instalou, tendo seus direitos violados, sendo vítimas de violência física, psíquica, sexual, negligência, abandono, ameaças, maus tratos e discriminações sociais. Então, todas as equipes, tanto a do CRAS quanto a do CREAS, contam com orientação jurídica, apoio jurídico. Muito obrigado por você
que me assistiu aqui. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Obrigado.